Toda gestação envolve dúvidas, questionamentos sobre a mulher, sobre o parto, sobre o bebê, sobre a amamentação, sobre tudo. São 38, 40 semanas, 42 às vezes, de perguntas de todos os lados, da família, dos amigos, de si próprio. E então, nesse turbilhão de sentimentos e dúvidas, a mãe recebe aquele diagnóstico não esperado. Uma alteração com o seu bebê. Receber um diagnóstico difícil durante a gestação ou na primeira infância exige muito mais entrega, muito mais conexão, muito mais paciência daquela mãe que já está aprendendo tudo sobre a maternidade. Muito mais transformação. E hoje, aqui no Mamãe Conta, vamos ter a história de duas mães que receberam diagnósticos difíceis durante a gestação e também depois do nascimento. E elas vão contar pra gente como foi receber esse diagnóstico, qual o momento que elas receberam, como foi todo o processo de estudos, como foi a forma de lidar com tudo isso dentro de casa, na família, a dinâmica familiar delas. E como que é o processo hoje ainda. Como que essa criança recebe essa informação, esse tratamento que tem por trás. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça. E antes de começar, quero lembrar vocês que também estamos lá no Spotify. Então, se você escuta a gente pelo Spotify, encaminha já para uma amiga. Estamos também no YouTube, no canal Na Carona da Ali, playlist Maternidade. Então, segue lá, já se inscreve no canal e encaminha agora para uma mãe, amiga, que ela precisa escutar essa história. Aqui é um canal de rede de apoio, de acolhimento das mães. Aqui é o lugar que a gente vai contar histórias e se identificar e se pertencer. Então já encaminha para uma mãe. Hoje nós estamos aqui com a Natália, mãe da Heloísa, e com a Pamela, mãe do Joaquim. Ambas receberam diagnósticos difíceis de serem encarados ou não esperados durante a gestação e depois do nascimento do bebê. Mas elas duas, como eu conheço fora daqui do podcast, são inspiradoras. Tiveram a coragem de olhar para aquilo com muito amor, com muito zelo e encarar uma transformação que vem para a família toda, de algo que a gente talvez não tenha controle, mas que vem para nos ensinar muita coisa. Vem com a gente nessas duas histórias lindas, inspiradoras e que nos dão coragem de seguir na maternidade. Então vamos lá, Nath e Pamela, muito obrigada por aceitarem o nosso podcast e contarem as suas histórias. A gente acredita nessa rede de apoio. Inclusive, a Pamela assistiu o nosso primeiro episódio e entrou em contato. Então, se você quiser entrar em contato e contar a sua história aqui, na descrição desse vídeo tem um link. Pode contar a história, a gente vai ler com muito carinho, muita atenção. Quem sabe a tua história venha pra inspirar como a história delas. E é bem simples, é bom falar, porque às vezes as pessoas acham que o formulário é só a sua história ali. Então você entra, vai ter um lugarzinho onde vai ter os seus dados pra gente poder entrar em contato com você. E você conta brevemente sua história. A gente vai ler com muito carinho. E quem vai sabe se organizar aqui pra você contar e a sua sua Pamela história. foi isso, né? Você viu o nosso primeiro podcast, o nosso primeiro episódio e disse, meninas, eu gostaria de contar. Eu falei, vem, vamos lá. Nath, obrigada, te conheço há um tempo já fora daqui também, por terem aceito, né, o nosso convite. Exato. Sejam muito bem-vindas. E agora a gente quer escutar essa história. Eu sou muito grata pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de poder trazer a minha história com a Heloísa, de contar para as pessoas, de levar informação para as pessoas sobre o que a gente passou, sobre o nosso diagnóstico, sobre o nosso tratamento e de como que a gente está levando isso, né? Eu sou a Natália, mãe da Heloísa. A Heloísa hoje tem 7 meses, semana que vem ela faz 8 meses. E a minha gestação foi uma gestação de mudanças, além de mudanças naturais da gestação, né, mudança emocional, mudança física, teve a mudança física de local. Eu sou de Minas e o meu marido mora aqui em Indaiatuba, então no meio da minha gestação eu tive que vir para cá. E no meu primeiro ultrassom aqui em Indaiatuba, a gente teve o diagnóstico de PTC, que é pé torto congênito, né? Eu tava com 22 semanas. E depois do nascimento da Heloísa, na segunda semana, a gente teve o diagnóstico de displasia de desenvolvimento de quadril. E eu vou contar hoje para vocês e para todas as mães como que a gente veio vivendo
com esses diagnósticos e como é que a gente tratou isso e como é que a gente está tratando e como é que foi essa confusão emocional toda dos nossos Uau. diagnósticos. E foram 2, né? Foi na gestação e pós-gestação. Gestação. Muito bom. Pamela. Queria agradecer o convite de vocês, né? Quando eu conversei com a Lê, eu falei, eu acho que é legal a gente colocar isso, porque às vezes é uma coisa tão diferente, tão rara, né? Que depois até vou falar um pouquinho melhor, que eu acho que ajuda outras famílias, outras mães, a olharem, né? E até nesse caminho, eu vou contar um pouquinho que até alguns profissionais começaram a olhar diferente para as crianças, para os bebês, para poder olhar, né? E ver o que podia ajudar, para onde encaminhar, para essa família ter um caminho aí a seguir, né? Então, tenho só que agradecer a vocês, né? Contar um pouquinho. Eu sou Pamela, mãe do Joaquim, ele tem 4 anos hoje. E o diagnóstico a gente recebeu depois do nascimento, né? Diferente um pouquinho aí, né? Do seu aí no começo. E foi de uma forma assim, ele tem tal coisa, ele tem um hemangioma. É um hemangioma cavernoso, vai ter que procurar um médico para ver isso daí. E aí Informação jogada. Onde? E assim, Na sala de parto ali. na sala de parto, a hora que nasceu ali, o primeiro contato ali da pediatra, que já estava no quarto, Você com um turbilhão um de monte de emoção. coisa. E eu, mas isso é grave? Não é grave? Como Você que sabia é? o que era? Quando ela falou o nome. Quando ela Você falou falou, eu já hemangioma, sabia eu já o que sabia era. o que era. Tá. Eu sou da área da saúde, eu sou fonoaudióloga, e era uma região que já me preocupou, porque eu trabalho com disfagia, questões de deglutição, tudo que envolve alimentação. E é bem na região cervical, no pescoço. E eu falei, mas isso é grave, não é? Preciso procurar agora, depois. Na hora que você sair, você vê, você fala com o pediatra, ele vai ver. Então a gente sente ainda isso, né? Essa falta de acolhimento também. Uma Né, assistência bem Dessa precária, né? humanização aí que precisa. Né? Um bebê chega, é tudo novo. Então já tem todas aquelas mudanças, né? Eu ia ficar louca, porque você vai Hormonais. me deixar na curiosidade ainda. Eu não volta sei o aqui, que me explica. fazer, né? Esse bebê, né? Vai ter que dar de mamar. Tive uma dificuldade mesmo trabalhando com isso, que a gente teve que ir trabalhando junto, superar. E aí, o que eu faço agora? Como é que, né? Vou pra onde? Né? Então, assim, depois a gente teve um diagnóstico aí que demorou alguns meses pra gente conseguir fechar. E eu acho que a gente pode ajudar mais pessoas aí a chegar de uma maneira mais rápida. E tendo um suporte diferente, né? Então, assim, nós como mães, conversando, trocando, eu acho que vai ajudar, ajuda outras famílias, né? E Com Pamela, certeza. qual foi o diagnóstico? O Depois diag- você vai me contar todo o Depois processo. eu vou contar todo, mas mas o diagnóstico dele não é um hemangioma. Olha só. Faz parte de uma anomalia vascular, que nem o hemangioma faz, mas é diferente. Ele tem uma malformação vascular venosa, que podem ter outras. Pode ter venosa, pode ter linfática, pode ter arterial, pode ter venosa e arterial junto. Então, assim, uma equipe específica, especializada, que vai conseguir avaliar e dizer melhor para a família o que é e o que vai ter que fazer. Então, assim, foi um caminho até a gente conseguir descobrir o que realmente era. Um caminho de medo, de perguntas, de o que tá acontecendo? Como é que eu não dou conta? O que será que vai acontecer? O que vai precisar fazer? Tem alguma... Até vai quando interferir vai alguma ter coisa? Um tratamento. Né? Interfere alguma coisa? Nessa região, vai ter algum problema pra ele comer, pra ele Nessa engolir? região que a gente, que quem não tá nos escutando no Spotify é na região da Na região do garganta, pescoço, aqui da garganta. Uhum. Assim, e eu como fono que trabalho com isso, além de mãe, Tem toda a parte técnica. tem toda a parte que técnica que a gente olhar e falar, será que vai ter alguma coisa? Algum comprometimento maior? Então, e vem todas as emoções misturadas, Nossa, né? uma loucura. Uma um loucura, né? turbilhão. Então, Mas, Nath, vamos começar lá pelo ultrassom. Como é que foi como é que o médico das 22 semanas te deu esse diagnóstico? E aí, tu já tinha ouvido falar, esse pé torto, tá? Mas aí como que faz? Esse pé torto, ele, por causa da posição dela na barriga, o que é? E Então, como é que foi, sabe? Esse primeiro contato com esse diagnóstico que, opa, além de todas as mudanças que você já comentou e todas as expectativas que a gente coloca no bebê, recebe essa questão. Então, quando eu fiz, né, quando eu vim fazer o ultrassom aqui, eu já estava começando a mudança para cá e eu não tinha referências, né, eu não tinha referência de médico, eu não tinha referência de onde eu ia fazer meus exames. Aí uma amiga que também estava grávida falou, faço em tal lugar. Aí eu fui fazer, marquei o horário e fui com o Cleiton, né, meu marido, a gente foi junto fazer o ultrassom. E a gente tinha feito o primeiro morfológico junto também.
E eu lembro da minha irmã falar como era tenso fazer ultrassom, né? E assim, todos os ultrassons que eu fiz foram muito tensos. A gente, lógico, quer sempre esperar que tá tudo certo. Eu brincava quando eu tava gestando que eu queria ter uma máquina de ultrassom em casa. Eu ia fazer todo dia de manhã. Eu falei isso com a... Não ia ser ótimo? Eu falei isso com a fazer minha todo médica, dia. ela falou assim, você tá louca, não É faz louco, isso. é louco, é louco. Eu acho que toda mãe tem O essa Xé, vontade. eu também tinha, mas o Xé me falava assim, não, Melhor não. segura. A minha obstetra fez a mesma porque coisa. daqui a um pouco tá medindo, tá achando que tá medindo o coração, tá medindo as costas, não escuta. bem isso. Não rola. E aí a gente recebeu essa indicação, a gente foi fazer, né? E a gente tinha feito o primeiro morfológico, tava tudo ok, tudo certo. E ele fez o ultrassom e no finalzinho ele falou, a sua bebê tem o pé direito torto. E assim, eu acho que o pior foi realmente não... Peraí, mas ele conhecer. falou no seco, assim. Foi. Oi, A então, sua tô criança vendo tá- aqui, tá, Sim. o pezinho não... Não, e o pior, ele ainda falou assim, tem médico que não fala, vê que o pé é torto e não fala e deixa pra falar depois que a criança nasce. E aí, Mas o quando médico do ultrassom, do peraí, ultrassom. não foi sua obstetra? Não, eu não Tá. tinha obstetra ainda. Tá. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei Tá. aqui. E quando ele falou isso, parece que calou todo o resto, assim. Eu não ouvi mais nada. Foi a última coisa que eu ouvi. E eu não consegui falar, não consegui nem perguntar mais nada pra ele. Eu desci da maca e fiquei muda e o Cleiton começou a perguntar, mas e aí, o que a gente faz? Ele falou, quem que é essa obstetra? A gente não tinha. Ele falou, não, vou te indicar uma obstetra, vou tentar marcar, ligou pra ela dentro do consultório, ela é minha amiga, eu vou ligar pra ela agora e vou marcar uma consulta. E tá. E assim, eu saí daquele jeito, assim, em estado de choque e não tinha reação nenhuma. Aí quando a gente saiu de dentro do consultório, eu desabei total, né? E ainda bem que a gente tava... O Cleiton é uma pessoa bem forte, assim, a gente dá muito certo, porque ele é a razão e eu sou a emoção 100% do tempo. Eu até brinco com ele que a gente não precisa ser a razão todo o tempo, né? Falo, às vezes também você pode ser a emoção. E aí, eu saí de lá bem desnorteada. Porque até então, ela tava tudo perfeito, né? Não que ela não estivesse perfeita, mas tava tudo perfeito. Mas essa sua primeira assistência lá no ultrassom foi positiva? Assim, o médico te explicou, ele te confortou? Não. Ou você ainda ficou cheia de dúvidas? Não, ele só falou, tem tratamento, fica tranquila, o tratamento é Mas tu tranquilo entrou num de choque, fazer. assim, não ouvi escutava. nada. Ah, tá. Não ouvi nada. O E Cleiton aí- que ouviu e... E aí a gente saiu de lá de dentro do consultório e assim, eu fiquei, nossa, bem desorientada. No primeiro dia a gente não contou nada pra ninguém. A gente foi pra casa, aí eu fiquei, né, chorei o resto do dia, o resto da noite, a noite sem dormir. Mas aí já E- foi pro Dr. Google lá pesquisar? Claro, tudo. E aí a nossa consulta com a obstetra era no outro dia, né? Quanto mais eu pesquisava, mais eu É ficava, pior. mais eu ficava apavorada. Porque tem... Eu falo né, que nessa os pesquisa, se diagnósticos. tudo que você procurar, alguém morreu, você vai ficar A primeira coisa que desnorteada. eu li é que, assim, o pé torto pode ser paralisia infantil. Nossa. E aí, não. É Aí eu melhor chorava, não ter aí procurado. acabou, né? Aí não dormia mais mesmo. E a gente, no primeiro momento, a gente decidiu não contar pra ninguém, nem pra família. Porque a gente leu também que podia ser posicional. Aí falamos, não, vamos manter só entre a gente primeiro e vamos, né, se recompor e depois a gente conta. Ok. No outro dia, meio-dia, a gente foi fazer a consulta com a obstetra. E por incrível que pareça, a gente entrou na sala e ela, eu tava tremendo assim com o exame na mão e ela perguntou, o que tá acontecendo? Bem seca assim também, o que tá acontecendo? Aí na hora eu falei, gente, porque você perguntou se ele tinha dado a notícia assim, seco. Eu falei, sim, e eu senti isso depois, sabe? Eu falei, nossa, ele podia ter sido um pouco mais sensível, né, pra falar. E ela teve o mesmo comportamento, aquilo me chocou, sabe? Aí ela falou, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a chorar e falei, a gente teve diagnóstico que a nossa bebê tem o pé torto e já desabei, né? Comecei a chorar. E aí ela falou assim, mas você tá chorando por quê, mãe? Gente, aí que eu fiquei em choque mesmo. Eu falei, mas o que essa mulher tá perguntando, né? A gente idealiza tudo. Tudo. Ai, o perfeito, né? Aí ela falou, mas por que você tá chorando, mãe? Aí eu chorei desesperadamente mesmo. Eu falei, mas por que? Como assim? Por que eu tô chorando? Tô chorando porque minha filha tem o pé torto. Aí ela falou, mãe,
de tudo que a sua filha podia ter, isso é o mais simples. É um problema, realmente, vocês vão ter que passar por um tratamento, mas é um tratamento conhecido, não é um tratamento invasivo. Ela vai ficar perfeita e tá tudo certo. Mas assim, tudo que ela poderia ter, mas ela poderia também vir perfeita. Poderia. Esse é o ponto. Essa é a questão. Né? Mas não aí precisava que vem. passar por tudo isso. mas eu já aí- tô passando por uma mudança hormonal, né? Nossa. Por quê? Por que comigo? Aí que vem a confusão. Aí quando aí terminamos a consulta, ela me indicou um ortopedista. Tá, aí a gente saiu, aí eu falei com ela, eu Por quero uma fazer... consulta pré-natal, assim. Aham. Uhum. Eu falei, eu quero fazer outro ultrassom. Ela falou, ok, você vai se sentir confortável fazendo outro ultrassom, tá aqui o pedido. Entregou, a gente saiu. Só que quando a gente tava saindo na porta, ela pegou no meu ombro e falou comigo assim, mãe, você foi escolhida. Vocês foram escolhidos. Aí aquilo ali já mudou a visão que eu tinha dela, assim, 360, né? E já me deu, eu já senti um carinho por ela imenso, porque aquilo parece que sabe quando te volta, assim, me voltou pra minha realidade. Só que minha confusão mental ficou pior, porque a minha confusão mental maior era assim, eu tô aqui chorando porque a minha filha tem o pé torto, enquanto outras mães estão chorando por problemas muito maiores. Aí já vem a primeira culpa. Não é? Ah, é a primeira culpa. Tipo, eu tô aqui chorando. Quem sou eu no drama? Aham. Né? Não tem? É isso Não, também? e aí eu me Se ficava sentir assim, culpada se sentir por estar culpada. triste. Aí ao mesmo por tempo, ela ter o pé torto. sim, aí ao mesmo tempo que eu agradecia, eu ficava feliz porque ela só tinha o pé torto, mas eu ficava triste porque ela tinha o pé torto. E aí aquela confusão. E assim, eu longe da minha família. Sim. Minha família lá em Minas. E eu aqui não sozinha, tava com o Cleito, que é meu apoio o tempo todo. Mas ficava mais difícil, ficava mais pesado, né? Daí a gente resolveu contar pra família. Aí eu contei pros meus pais, o Cleiton não contou pros pais dele de primeira, porque a gente ia pro sul, a família dele é de lá, então ele preferiu ir primeiro e contar pessoalmente. Aí quando eu contei pra minha mãe, ela falou, filha, fica tranquila, isso é fácil de resolver, isso é uma coisa simples. Bom, foi dando aquele apoio que a gente precisa, né, foi ficando mais confortável, e aí a gente foi fazer o segundo ultrassom. A gente resolveu fazer lá em Campinas. Aí a gente entrou no consultório, a médica era novíssima, assim, acho que ela tinha acabado de formar. Eu acho que aquilo veio mesmo pra mostrar pra gente que tava tudo ok, era aquilo. Só que eu já tava um pouco mais tranquila, porque eu já tava certa do diagnóstico, assim, né? E aí eu tinha combinado com o Cleiton, falei, não, vamos contar. Vamos deixar ela fazer o ultrassom e ver se ela encontra. E aí ela fez o ultrassom e falou, aqui tá o pezinho esquerdo, não falou nada do pé direito. Aí terminando o ultrassom, eu falei, e o pé direito? Aí ela falou, ela tem o pé direito torto. Eu acho que ela também não ia falar, talvez. E aí eu falei, aí é certo que tem mesmo. E a gente foi embora, eu tava mais tranquila, a gente já tava mais tranquilo, e tava tudo certo. Mas assim, era aquela confusão. E conversando com uma amiga sobre isso, que foi uma das únicas amigas que eu contei na época, que a gente tinha uma ligação muito forte, ela falou comigo assim, amiga, não compara o seu problema com o problema de outra pessoa. Não coloca peso no seu problema. É o seu problema. Então, se você quer ficar triste pelo seu problema, fique triste pelo seu problema. Você tá A passando. gente quer por ele. colocar peso mesmo, e a né? gente O meu comparar, dói mais do que o outro, ou menos do que o outro. Cada um tem tua dor. E assim, eu tenho. Isso são várias coisas. Assim, eu te falo, como mãe do Benício, de 2 anos e 7 meses. E a Pamela é a mais experiente aqui, é uma mãe de 4 anos. A gente quer se comparar em 2 momentos. Com uma mãe mais experiente que nós, mas ela tem uma caminhada muito mais longa que a nossa. E a gente sempre quer comparar, a gente vê o nosso problema, aí a gente vê que o outro não tem o problema que a gente tem. Uhum. Mas a gente não consegue ver o problema que o outro tem, que a gente não tem. É. E aí a gente começa cabeça de mãe é muito louco com essa questão da comparação. E não deveria ser assim, Não. a gente deveria ser rede de apoio. Porque E se eu tô passando... julgamentos, né? Assim. Exato, e crenças da minha filha perfeita. Eu sou amiga da Nath desde quando ela descobriu que tava grávida. E eu não soube, a gente soube. Eu lembro do dia que tu me escreveu assim, Ali, ela nasceu, tá tudo bem, não sei o que, não sei o que. A gente jantou junto uma noite antes, lembra? A gente comeu pizza lá em casa no domingo, na segunda a Heloísa nasceu. Aí eu lembro da Nath me contando assim, a gente vai ter alguns desafios com ela, mas eu te conto pessoalmente. Nossa, né?
acho, tipo, né, que difícil, mas Os ela desafios naturais que Sim. virão já, né? que vem com o pacotinho. É. E aí, quando tu me contou, depois que a gente conversou, mas assim, isso que eu ia te perguntar, vocês resolveram não contar pras pessoas, até pra se precaver mesmo, né? Porque era difícil pra vocês aí, questionamentos que vocês não iam ter respostas. Sim, e na Né? verdade, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a pesquisar médicos, né? E tudo que a gente lia era que poderia também ser posicional. E na nossa primeira consulta, o médico falou isso. Pode ser posicional. Então a gente não vai alertar todo mundo de que ela tem um problema ainda. Vamos esperar ela nascer, ver se realmente é congênito ou é posicional. Porque tu disse do posicional, do pé torto na posição, se ela saísse, o pé poderia naturalmente voltar. Sim, volta naturalmente. E às vezes é os dois posicional. E eu acho E que volta normal. o grande lance, Nath, não é a questão do qual é o diagnóstico, né? Se ele é mais fácil, mais difícil do que o outro. Eu acho que o grande lance é a idealização do bebê perfeito. Eu tenho a ideia de que meu bebê vai vir perfeito. Primeiro que já tem uma quebra quando nasce, já tem a quebra, porque a gente acha que o bebê vai vir perfeito, recém-nascido só dorme. Ai, que maravilhoso. dorme. Isso. E as coisas... Então, já tem essa quebra que todo mundo passa, né? E aí, só que tem um plus De uma dificuldade de uma disfunção, de uma dificuldade ainda maior, que além de você aprender caminhar nessa construção de mãe, que a gente vai caminhando, estamos aí, né? Estou numa construção de mãe de 1 ano e pouquinho, cada um tá na tua fase de construção. Você ainda tem um a mais, que é isso que a gente quer trazer aqui, não é o grau de dificuldade, quem tá mais difícil, quem tá mais fácil, mas é o grande lance do quanto isso muda tudo, porque você vai ter que estudar algo, você vai ter que se aprofundar, porque você vai ter que conhecer sobre isso. Daí a questão, a Luísa nasceu e vocês confirmaram o diagnóstico. Confirmamos o diagnóstico do pé torto. E você ficou ansiosa pra ela nascer e você ter certeza? Assim, foi uma coisa que na hora do parto passou na sua cabeça assim, eu só quero ter certeza se é posicional ou se é... Sabe que não. Eu fiquei ansiosa antes, sim, mas na hora que ela nasceu, eu perguntei, o pediatra passou logo do lado, eu vi que ele estava fazendo, mas a minha alegria era tão grande de estar vendo ela ali, saudável, e tá tudo certo, que isso já não era mais uma preocupação minha, sabe? Parece que diminuiu tanto depois que eu vi ela nascendo, que ficou mínimo, ficou pequenininho ali. Que bom. E foi assim até começar o tratamento. Ela é tão maravilhosa que eu nem lembrava. Eu lembrava que ela tinha pé torto quando eu ia dar banho, que eu tirava a roupa e via o pezinho dela. Mas E ela- o segundo diagnóstico? Antes de mudar do segundo, ela ainda tá em tratamento. Sim. Esse é um tratamento mais longo, assim. Sim. Que assim, os médicos te dão uma ideia de pra vida toda, não é? Quanto tempo dura esse tratamento? Eu vou te responder daqui a pouco, Carol. Eu quero voltar um pouquinho, Tá, que vamos lá. é uma informação bem importante. Quando a gente teve esse diagnóstico, confirmamos, eu já fui atrás de um profissional. Acho que isso, assim, é fundamental, você ter apoio profissional em quem você confia também. Porque a gente foi no primeiro profissional, a gente saiu de lá muito mais perturbado do que a gente tinha entrado. Assim, a gente saiu bem, bem desesperado mesmo. O Cleiton, que é o cara forte da razão, ele saiu pior que eu. Foi um negócio muito estranho. Sabe quando o profissional não bate, não é aquela pessoa? E aí a gente buscou um outro profissional, já tinha uma lista de profissionais. Depois que eu ela queria. nasceu, você... Não. Na Ainda gestação. na gestação. Né? Eu acho que isso é muito importante falar pras mães. Sim. Essa preparação. Sim, e aí eu procurei Porque esse a preparação não começa... Quando tu recebe o diagnóstico, já começa. Tem o baque, tem o choro, tem o medo, mas a resolução de algumas coisas para você se sentir segura diante daquela criança que vai nascer, para passar essa segurança é fundamental. É isso. Agora, Claro, você imagina na gestação, a gente já sabe que tem tudo que tem que fazer. Ultrassom, exames, E aí vocês... mais. E vocês Esse o foram plus. pro... É. E aí que profissional vocês E aí eu buscaram? achei um profissional lá em São Paulo, Mas ortopedista. ortopedista pediátrico. E ele só tratava pé e quadril. Olha só. Só. Ele só trata pé e quadril. E aí eu falei com o Cleiton, falei, só que é lá em São Paulo. Ele falou, Natália, É lá. isso. é lá que você tá sentindo que vai ser? Então a gente vai. Aí eu falei, se for pra ser, vai encaminhar.
Eu mandei mensagem, a mulher falou, ó, na semana que vem eu tenho uma vaga, você quer vir? Falei, quero. Nem comecei com o Cleiton, falei, quero. Marcamos, e aí na quarta-feira a gente foi. E, sim, ele era o cara. Ele foi o profissional que passou tranquilidade pra gente, que explicou tudo que a gente precisava saber, detalhes, como é que ia ser o tratamento, passo a passo, como é que era, nasceu, traz, faz o teste, é congênito, vem. Só que aí teve outra questão. Além do pé, ele passou um ultrassom de quadril, que a gente deveria fazer depois que ela nascesse, para diagnosticar displasia de desenvolvimento de quadril. Ele falou, ó, normalmente é mais comum em meninas, principalmente se ela estiver sentada. Só que ela mas é porque quem tem um tem o outro? Não, Nada a ver. não tem relação. Ah, tá bom. Só que é muito comum, a displasia é uma a cada 20 crianças que nascem, tem displasia de quadril. Nossa, E como bastante. e como ele já trata isso, então ele falou, ó, tá aqui o pedido de exame, nasceu, faz o exame e já traz junto na hora que for trazer ela pra consulta. Depois que Aí ela nasceu. Depois que ela nasceu. Ok. Aí depois Quantas disso, semanas você já tava aí? eu já tava com umas 28 semanas, mais ou menos. E depois disso eu parei de pesquisar, porque eu confiei nele, no tratamento dele. Vamos viver a gestação Vamos e tá viver a tudo gestação. certo. Heloísa nasceu, aí o diagnóstico ok. Aí teve uma outra questão também, que foi a nossa pediatra, que a gente fez a consulta pré-natal, ela foi fundamental, que ela me deu apoio o tempo todo também, eu acho que isso é muito importante. Ela me deu apoio da minha primeira consulta pré-natal com ela, até hoje, né? Ela não dá só apoio pra Heloísa, ela me dava apoio na gestação também, sabe? Então, eu acho que isso também foi muito importante. E aí ela nasceu, ok, é torto congênito. Aí eu já queria começar, ele falou, ó, você pode vir daqui um mês, depois de um mês que ela nascer, porque eu sei que os primeiros dias são mais tensos, mais cansativos. Ela nasceu, eu falei, ó, semana que vem a gente vai. Aí na segunda semana a gente fez o exame aqui em Indaiatuba e a gente foi com o examezinho, ultrassom. Fizemos o ultrassom, a médica falou, não, tá ok, tá tudo certo. Chegamos lá, mostramos, eu achando que eu ia chegar e já ia começar o tratamento do pé, né? Porque eu queria que terminasse o mais rápido possível. E aí ele falou, não, eu quero que você faça o ultrassom aqui em São Paulo, com a médica especializada em ultrassom de quadril. Porque ele olhou o ultrassom e viu que não estava legal. Aí ele falou, posso mandar uma foto para minha médica daqui? Falei, pode. Ele mandou a foto do ultrassom. Nesse momento tu já percebeu? Pensei na hora. Aí ele mandou a foto. Eu falei, ai gente, não é possível, né? Mais um. E aí ela falou, não, pode trazer. E ela viu. Porque o exame estava certo, o diagnóstico que estava errado. E aí quando a gente foi sair na porta, ele falou pra mim assim, usa todas as roupinhas que você quer usar nela nessa semana. Nossa, que pesada. É, até me arrepiou. Aproveita e usa todas as roupinhas que você quer usar essa semana. Eu já saí aos prantos, porque aí esse já era o diagnóstico, né? Porque a displasia de quadril é uma malformação no osso do quadril, né? Ao invés dele ser fechadinho assim, ele é mais aberto. Então, tem que tratar para ele voltar. E tem que usar um suspensório. E esse suspensório era aí a parte mais difícil foi a parte mais difícil para mim. Não podia dar banho. Eu colocava um body nela, colocava o suspensório por cima e eu só dava banho uma vez na semana quando a gente ia pro retorno. Então, assim, ela ficava a semana toda sem tomar banho, com a mesma roupa. E pra mim aquilo era terrível, né? Pensa. Pra amamentar, Era dormir, tudo mais difícil. Com e certeza. Nossa, e era difícil pra pegar, e quando a gente tirava aquilo, e que ela esticava que as perninhas ficavam presas, então quando a gente tirava, que ela esticava as perninhas, na hora que a gente ia colocar de novo, ela chorava pra prender, e assim, nossa. Quantas semanas, Nath, assim? Foram 6 semanas. Não, e fora que tem a parte que é gostosa do começo, que é as roupinhas, porque pra mim, a gente fica muito tempo em casa nos primeiros dias, né? Sim. Primeiro mês, segundo mês. E aí, pra mim, minha filha era uma bonequinha, eu ficava colocando várias Claro. roupinhas, né? Não, Você Carol, não eu pode queria passar dar por banho, isso. eu queria tomar banho com ela, Exato. eu queria dar banho nela todos os dias. E aí, ela não dormia bem, aí tudo que eu ia ler, falava,
a prática do o ritual do sono, dar banho, que relaxa. Como é que eu dou banho, gente? Aí eu ia pra pia, lavava a cabeça dela na pia. E aí, nossa, e aí eu fui encontrar uma roupa específica pra usar em cima do suspensório. Aí, no dia que eu saí com ela, que aí a gente foi fazer o exame. Aí a gente voltou na outra semana, marcou o exame. Quando a gente chegou com o exame, na verdade, na hora de fazer o exame, ela já dá o diagnóstico, né? Ela tem displasia de quadril. Então, eu já comecei a chorar ali, com ela deitadinha lá na maca, e eu desesperada chorando. E a gente saiu dali e a gente já foi direto pro consultório do Dr. Davi para colocar o suspensório. E aí, assim, eu saí desesperada do consultório, porque aquilo, ver ele colocando ela naquele suspensório, prendendo as perninhas. Não, é angustiante, sabe? E quando eu saí, tinha uma moça do lado de fora que estava também com a menininha com displasia. Só que o caso dela era muito pior do que o nosso, porque o nosso não dava para ver no exame físico, porque o pediatra faz o exame físico na hora que a criança nasce. O dela era tão grave que deu para ver, estava solto meio que o quadril. Então, eles tomavam banho, ela tomava banho lá no consultório, porque tinha que segurar o quadril dela, o médico segurava o quadril e a mãe dava banho. Uau. Então, ela falou, Nath, a primeira semana é a pior, depois melhora. Só que... mas é uma semana, né? Mas não melhora. De puerpério, mas... Mas não melhora, sabe? Não melhora. Eu contava as semanas de trás pra frente, pra ver se passava mais rápido, sabe? Porque toda quarta-feira a gente ia. Aí, na terceira semana, a gente fez o ultrassom pra ver se tinha melhorado. Porque se não melhorasse, tinha que ficar mais tempo. E aí, um quadril estava perfeito, o outro ainda não. Aí, mais 3 semanas. Longas semanas. Aí, mais 3 semanas, a gente foi fazer o exame de novo e estava perfeito, o quadril. Nossa, foi um alívio. Tirar Então, aquilo dela. O quadril foi assim, é um tratamento um pouco mais rápido. é mais rápido. Já tá Mas é mais perfeito. doloroso também, eu acho, não? Pra mim foi mais difícil. O suspensório. Pelo teu Não, puerpério. Em relação à dor física pra ela, não. Não. Pra mim, sim. Pra mim foi a fase mais difícil. Nath, como é que tu, como mãe, assim, tipo, toda essa questão, né, tu e o Clayton, como é que vocês construíram esse apoio, essa rede de apoio um com o outro, sabe? Por que foi mais difícil pra ti do quadril? Ou por que tu não tava esperando? Ou porque como é que foi esse sentimento, assim, hoje? Ela já passou por esse tratamento, ela já tá bem. Ela já tá continuando o tratamento do pé, depois teve o gesso, que você vai contar. Mas como que foi pra ti, assim, hoje? O que você falaria, talvez, pra Natália daquele momento? Ou não falaria nada? Ou sentiria como que foi, assim, tipo, hoje você vendo você no passado, sabe? Desse acolhimento que foi importante do Clayton, da família, de aceitar a situação. Eu não falaria nada, porque foi passando que eu vi que é uma frase tão, né, tão usada, o passa. Não é questão de passar, é questão de aceitar. Chegou um momento, eu dormia com a Heloísa, a gente teve que mexer no quarto, né, encostei a cama, porque eu dormia com ela, e a minha cama ficou de frente pro espelho. Então eu me via a noite inteira ali, era aquela imagem que eu tinha 24 horas, eu sentada na cama, olhando pro espelho e com ela no colo. Era aquela imagem que eu via todos os dias. E tava tão pesado, tão sofrido, assim, o Clayton foi sensacional, o nosso médico falou isso, vocês vão ver o quanto isso vai unir mais ainda vocês, e realmente uniu, muito. O Clayton sempre foi presente, acordava de madrugada, cuidava de mim, cuidava dela, mas é a mãe, né, não tem jeito, aquele momento é a mãe. E chegou um dia, eu tava chorando, assim, com ela no colo, porque eu chorava muito. E inclusive eu tinha esse medo. O Clayton também, a gente fala sobre isso hoje. Eu tinha medo da Heloísa não ser uma menina sorridente, alegre, pelo tanto que eu chorei e a pressão que foi em ter esse diagnóstico, em passar por esse processo. E eu tava chorando com ela no colo, já tinha umas 2 semanas que a gente tava com suspensório, e ela tava acordada olhando pra mim. E hoje, quando eu choro, ela olha com o mesmo olhar que ela olhou pra mim aquele dia, ela olha pra mim hoje ainda, quando eu choro. E aí eu olhei pra ela, e eu tive a certeza de que ela falou pra mim assim, mãe, tá tudo bem. Porque tá tudo bem pra ela.
tava sofrido pra mim, mas pra ela tava tudo bem. Virou uma chave pra mim, assim, naquele momento, sabe? Porque eu falei, eu tenho que ser forte pra ficar com ela. Não tenho que ser mais fraca que ela que tá falando que tá tudo bem. Porque você é a grande, você é a mãe. E às vezes a gente não percebe isso, né? Tipo, das nossas frustrações, das nossas crenças, das nossas expectativas naquele bebezinho. E ela te escolheu, que nem a médica ela falou. Ela te escolheu e ela escolheu passar por tudo isso com você. E às vezes a gente não lembra disso no meio do turbilhão. Mas eu acho que é importante, assim, também a gente... Para as mães que estão ouvindo, vocês já passaram, né, por isso, mas para as mães que estão ouvindo e talvez tenham um diagnóstico difícil aí, eu acho que o grande ponto é você também se permitir. Eu acho que não tem que se cobrar e não sentir tristeza, porque vai vir e o sentir causar menos resistência, e aquilo vai se... Você permitiu sentir, e aos poucos aquilo foi se dissipando, e você foi entendendo, né? Porque foi um amadurecimento pra você também. Sim, com certeza. E assim, eram os dois processos, né? O processo do maternar normal, que a gente já passa, e mais aquele processo ainda do suspensório. E aí, quando eu tive que ela falou comigo, assim... em alto som, né, que eu ouvi ela dizer isso pra minha mãe, tá tudo bem, mudou. E aí eu comecei a entender que... É uma conexão de vocês dois. Sim, e eu comecei a entender o processo. Falei, é um processo, vai passar esse processo. Eu preciso aceitar, não adianta eu sofrer o processo, porque eu tenho que passar por ele. Quando eu aceitei o processo, ficou tudo mais fácil. Eu tava madrugada com ela acordada, eu passava a aproveitar o tempo que eu estava acordada. Eu não sofria aquele momento ali acordado. Nossa, tô muito cansada. Nossa, ela tá me esgotando. Nossa, da mamá tá esgotante. Não, eu comecei a ver de uma forma diferente, sabe? Mas eu aproveitava com ela. Você falou... A gente começou com um diagnóstico na gestação e você passou pro segundo diagnóstico. E do pé. E aí, nesse tempo que ela tava com o suspensório, o pezinho tava ali em stand-by. Ele não estava em tratamento. Esse era um sofrimento meu também. Porque eu calculei certinho o tempo de tratamento. Querendo ter controle. Porque nos meus cálculos, quando ela começasse a querer engatinhar, ela já estava usando menos a botinha. O nosso tratamento já estava mais avançado. E o tratamento ia atrasar 6 semanas. Então, aquilo também... a expectativa a expectativa da gente que não tá no nosso controle, né? Que eu acho que o que mais faz a gente sofrer é realmente a expectativa que a gente cria. E a falta de controle, porque você queria... 6 semanas, tem que ser 6 semanas, você tem que se vir aí. Não, e aí assim, 6 semanas a mais no tratamento do quadril, que o pé tava ali parado. Tava parado, não tava no pé. E não é que ia acabar 6 semanas, depois de 6 semanas ia começar outro. Que você não sabia ainda nem. Não, o pé sim, né, Nath? Eu sabia qual que era o processo, né? Mas aí por isso que te angustiava, porque era 1 mês e meio a mais de tratamento no pé, mas assim, tu não tem controle. Não tem, é isso. E aí eu comecei a aceitar isso, a aceitar a minha falta de controle, e aí eu comecei a viver, sabe, viver a minha filha ali, e aí as madrugadas, e eu com ela, e eu comecei a aproveitar ela, ficou mais leve, foi ficando mais leve. E aí ela aprendeu a dormir de barriga para baixo, era o único jeito que ela dormia bem. E eu não dormia, né, eu ficava vigiando ela a noite inteira. Quando a gente passou, aí terminamos as 6 semanas, fizemos ultrassom, tá tudo perfeito. Aí eu chorei, lógico, muito ainda lá em cima da maca, porque ela tinha... Que felicidade agora, porque aí né? tava tudo certo. E aí o meu médico falou, Natália, você quer voltar pra casa com ela, ficar 1 semana de boa, e aí na semana que vem a gente começa com o tratamento? Eu falei, não, eu quero começar o tratamento hoje. A gente chegou, tirou o suspensório e colocamos gesso. Eu não tinha noção de como é que ia ser o tratamento. Eu sabia como é que era, né? Mas como é que ia... Mas como que você vai... Como que ela vai receber? Porque ela é um ser humano ali, novinho, serzinho. Como que ela vai receber essa informação? Então, com 2 meses, a gente colocou o gesso. Aí o gessinho... E assim, pra mim foi bem difícil também, porque o pezinho dela era pra dentro, né? Em forma de C. E nosso primeiro gesso virou o pé dela pra fora. E gessou até aqui, né? Até o quadril. Até o quadril. A perna inteira. Ela não conseguia nem dobrar a perninha. Não dobrava a perna inteira.
E aí, assim, os 2 primeiros dias de gesso eram terríveis, porque ela sentia muita dor, ela chorava muito. Que daí E- foi uma outra adaptação pra vocês também, que tu achava que não, tira aquele suspensório, já coloca o gesso, já tá Claro. melhorando. Não, e cada fase que eu iniciava era um desafio maior. Eu pensava, nossa, vai ser muito mais fácil quando eu colocar o gesso. Vou poder dar banho todo dia. E era muito mais difícil. Cada fase que eu achava que ia ser mais fácil, não era também como eu esperava que fosse, né? E aí, o que pegava? Ela dormia de barriga pra baixo, que era o jeito que ela conseguia dormir. Com o gesso, ela não conseguia dormir de barriga pra baixo. Porque aí a perninha dela ficava virada pra cima. Então não dava. Eu tive que começar a adaptar um novo sono com ela, uma nova forma de dormir. E ela não dormia. E até isso, a Ali, eu compartilhava isso com a Ali, ela falava que o Benny também teve uma época que dormia em cima dela, que ele não dormia. E eu tive essa fase também, só que eu passei 7 dias sem dormir. Eu passei 7 dias sem nenhum cochilo, assim, sem dormir nada. E aí meu corpo começou a responder, né? Eu comecei a ter alergia, tomava antialérgico, não melhorava, minhas costas Mas vamos inteiras dar colaram uma tudo. pausa. Eu acho que a gente pode passar pra Pamela. A Pamela fala do diagnóstico dela e depois a gente começa essa questão, entra pra essa questão da Nath, da mãe se transformando. Isso. Porque E aí você finaliza contando que pé que tá esse tratamento aí. Que a Ok. gente já fechou um Já diagnóstico. fechamos um diagnóstico. O quadril Tá foi. perfeito, o quadril. Tá ótimo, não vamos e falar agora mais disso. o pé tá, Agora o pé. continua, né? Pamela, e você? Como é que foi toda essa transformação? Recebendo o diagnóstico ali na mesa de parto, ali, recebendo aquele bebê, procura ali um médico pra te falar sobre como é que foi essa sensação, assim, de também fugir das coisas do controle, né? Eu acho que quando a gente vira mãe, a gente descobre que a gente não tem controle de nada, né? Nada. A gente acha que tem controle, né? Não tem nada, né? E aí eu falei, bom, depois que sair daqui, vou na pediatra, a gente vai ver o que vai ter que fazer depois, né? Fazer o quê? Tem muito jeito, né? E aí a gente começa. Eu já tinha ouvido falar de hemangioma, já tinha conhecido uma criança que tinha hemangioma, tudo. E aí ela falou pra mim, não, mas é um hemangioma cavernoso. O nome, Cavernoso. Só o nome já te Só o assusta. nome. Foi ela a pediatra? A pediatra aqui do hospital, da Uhum. maternidade. É um hemangioma cavernoso. Aí só o nome. Nossa, já causou um pânico. Você fala, gente, o que é isso? Eu falei, bom, aí você vai lá no Google, né? Ai, Esse gente. hemangioma cavernoso, porque hemangioma eu já vi, mas cavernoso. E aí você vê as piores coisas, não, porque é um hemangioma que é infiltrado, que não sei o que não sei o que lá. Eu falei, nossa, então vamos esperar. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar pra quem tá escutando a gente é cuidado com essas buscas, né? Não busca. Eu acho Não que busca. busca um profissional. A gente Busca ali um busca. profissional. Qualquer pessoa porque- vai buscar. A gente fala não busca. Só que sem querer, automaticamente você vai buscar. Mas tomar cuidado com a tua. Porque eu acho que tem que tomar Tomar muito cuidado cuidado com com essa isso. busca. Porque isso pode ser. Igual você falou. A Nath, por exemplo, olhou numa esperança E de eu que acho, pode ser posicional, mas. eu acho que o maior Fica pior. cuidado não vem daí. Vem do profissional que tá te atendendo. Total. De falar uma Da coisa que assistência. será que realmente é isso? Te dá uma Tá, segurança, cortei. né? Vamos lá, continua. Bom, e aí tá bom. Vamos levar na pediatra. O pediatra olhou, é um hemangioma. Vamos esperar um pouco, porque o hemangioma, a princípio, ele vai sumindo. Até 1 ano de idade, pode sumir e tal. Então tá bom, vamos esperar. Quando deu 3 meses, veio pandemia também. Bom, então eu não vou levar em nenhum lugar agora. Agora eu vou esperar. 6 meses eu falei, não, mas eu quero levar, porque eu tô com essa pulga atrás da orelha. Continuava lá. Continuava lá. É uma mancha na garganta, Uma manchinha no roxinha pescoço. no pescoço. O hemangioma, às vezes é mais vermelhinho, dele era mais roxinho e tal. E Falei, com você com aquele cavernoso na E eu, cabeça. com aquela pulga atrás da orelha. Mas nesses Sim. 6 meses aumentou a cor da mancha, Ficou igual. ficou tudo igual. Mesma coisa. Tamanho, mesma coisa. E você olhando pra aquilo todo dia. eu Crescendo preciso. meio que proporcional ao tamanho dele. Uhum. E todo dia eu olhava. Bom, tudo bem. Aí 3 meses veio pandemia. Bom, agora eu não vou ficar levando em lugar nenhum, porque a gente não sabia nada. Eu não vou sair com ele. Aí com 6 meses eu falei, não, mas eu preciso saber o que é isso. Não dá pra ficar sem saber o que é direito. Aí falei com a pediatra que acompanhava, tem uma pessoa aqui, uma cirurgia pediátrica. Eu falei, mas quero alguém mais especialista, né? E aí
Eu sou fono, no meu consultório apareceu uma mãe que acompanhava o bebê dela e ele tava com uma bolinha. Assim, onde você leva para acompanhar esse hemangioma? Ah, não, tem uma equipe especialista em São Paulo que atende o Brasil inteiro. Então tá, eu preciso desse contato. Peguei o contato, levei. Aí a primeira médica que atendeu da equipe era uma cirurgia pediátrica. Falou pra mim, ó, pode ser um hemangioma? Pode. Mas assim, clinicamente eu olhando, não me parece um hemangioma. Pode ser uma malformação vascular. E aí, o coração da mãe? Primeiro Tipo, que essa palavra malformação já dá um negócio, né? Como é que você da área Aí da você saúde, fala, mãe? malformação vascular, sangue. Gente, será que é uma coisa sistêmica? Será que é uma coisa pontual? O que é, né? Bom, ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste terapêutico com tratamento, como se fosse um hemangioma. Porque aí a gente faz um tratamento medicamentoso, que tem para o hemangioma mesmo, se diminuir, é um hemangioma. Fizemos, acho que... Mas tem exame pra isso. Tem exame, Tá. mas aí antes ela falou, antes de a gente fazer um exame, vamos fazer um tratamento de 4 semanas. Tá. Com medicamento. A hora que você olhava, bom, diminuiu. Mas não tinha mudado muita coisa. Aí quando ela olhou, ela falou, de qualquer jeito, vamos fazer um ultrassom, né, depois, tal. Bom, fiz um ultrassom aqui, né, na cidade. Só que não era pessoa especialista. Então ele não conseguiu ver muita coisa, ficou inconclusivo. É uma coisa assim, muito... A Nath passou pela mesma situação, não uma era um coisa especialista. inconclusiva. Isso. E às vezes, assim, de ninguém saber muito bem pra onde mandar, entendeu? E eu acho que essa busca de você passar por vários profissionais, de você ter várias informações diferentes que causa confusão, mais medo, mais incerteza, desgasta muito. Sim, e quando fez aqui, fora da equipe, como foi inconclusivo, o médico falou assim, parece uma MAVE, que a MAVE é malformação arteriovenosa, que já é uma coisa mais complexa. Quando E a o teu médica olhou, coração? falei, bom, vamos pesquisar o que é. Nossa, gente, esse parece que. Parece que. Parece que me que- deixa nervosa, eu também já tô Parece aqui. que- Eu falei, não, então vamos voltar lá, né? Porque aí eu já tava mais segura, porque eu tava com uma equipe que eu sabia que, bom, Tem conhecimento. tem conhecimento. Cheguei lá, ela falou, não tem condição esse ultrassom. Você vai fazer com uma pessoa que só faz ultrassom vascular. Olha lá. Pra anomalia vascular. Fez. E aí, assim, ele tinha 1 ano na época e tinha que fazer dormindo, porque como é que você faz pra criança mexendo no ultrassom? E aí ele chegou lá e chorava e não dormia. Foi uma médica que eu falo pra ela sempre. Ela ficou uma manhã inteira comigo pra fazer um ultrassom. Isso é profissional, né? Isso é profissional. Ai, E a gente guarda equipe no inteira coração. é assim. Não, fica tranquila, Pamela. Tenta fazer ele dormir. Qualquer coisa, dá uma volta com ele na rua, daqui a pouco você volta. Tá, daí fez. Fez o ultrassom, tudo. E ela falou, ó, isso daqui é uma malformação vascular venosa. Então não é uma artério venosa que é mais complexa. É venosa, tá superficial. Volta pra equipe, pro médico e ver o que vai fazer agora. Bom, primeiro E agora- diagnóstico lá do parto caiu por terra. Caiu ponto. por terra. E agora, a gente já tá chegando no nosso limite e o papo tá bom e a gente tem muita coisa pra conversar, então a gente vai encerrar essa primeira parte do episódio. Isso. Vai ser a primeira vez que a gente faz isso aqui, mas é que tá muito, e é muito importante vocês trazerem. Então, a gente encerra a primeira parte do episódio, Diagnósticos Difíceis. Já deixa um curtir, deixa seu comentário se você passou por algum dos diagnósticos. Deixa seu comentário se você passou por algum outro diagnóstico e se identificou. É muito bom ter vocês aqui. Vamos para a parte 2 em breve. a E gente coloca no posta. formulário, né? E claro, e coloca a sua Coloca a história. sua história lá. E não precisa ser sobre diagnóstico, mas pode ser sobre o que a maternidade te transformou. Curte Maternar Transforma na Carona da Ali lá no Instagram, no YouTube e no Spotify, A Mãe Conta. E a gente pode deixar depois o Instagram delas Claro. também, se elas desejarem, porque às vezes você que é mãe aí se identificou com alguma dessas, Podem entrar desses em contato. diagnósticos, querem mais saber como foi todo o processo, todo o seu E caminhar. até dos bons profissionais que vocês encontraram. com Eu acho certeza. bem legal, Muito porque a bom. gente vai... Se você tá passando por um diagnóstico do pé ou do Qualquer mancha, qualquer não só aqui, né, mancha, mas alguma enfim, coisa. sabe onde procurar, a gente vai deixar a descrição dos profissionais. A Mãe conta com várias histórias, a gente continua na parte 2 desse episódio, vem com a gente. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real.
A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça.